Bem, vamos ao tema de hoje, então. Diga comigo assim: hoje é domingo. Hoje é domingo. Outra vez. Hoje é domingo. Outra vez. Hoje é domingo. Hoje é domingo. O domingo nos faz lembrar muitas coisas. Entre elas, o domingo nos faz lembrar que é dia de descanso. É dia de estarmos em casa com a família. É dia de fazermos um passeio com a família. É dia de prepararmos uma comida melhor para o almoço. O domingo nos traz muitas lembranças. O domingo também nos faz lembrar que sempre às tardes existem partidas de futebol interessantes pela televisão. Os domingos nos trazem muitas lembranças, mas entre elas, o domingo também nos traz a lembrança da ressurreição de Jesus. Num domingo pela manhã, foi o dia escolhido para Jesus sair dentre os mortos e voltar a viver. Mas se houve o domingo da ressurreição, antes houve o domingo, ou melhor, antes houve a sexta-feira da paixão. É impossível nós falarmos do domingo da ressurreição sem antes a gente falar da sexta-feira da paixão. E quando falamos da sexta-feira da paixão, nós podemos lembrar que foi um dia sombrio na vida de Jesus. Foi um dia em que Jesus disse: a minha alma, ela está angustiada até a morte. A sexta-feira foi um dia terrível. A sexta-feira foi um dia de muitas dores para Jesus. Foi um dia de angústia muito profunda. A Bíblia diz que até mesmo o suor que brotava pelos poros da sua pele, o suor dele se transformava em grandes gotas de sangue que caíam ao chão. A sexta-feira da paixão foi para Jesus, para os discípulos e para os inimigos, a aparência do fim de tudo. A sua morte, parecia que tudo estava acabando ali. O corpo no sepulcro, os inimigos festejando, os discípulos escondidos e amedrontados, desmotivados, escondidos dentro da sala de uma casa, sem querer colocar a cara para fora. A sexta-feira da paixão, ela nos traz a figura de um dia desagradável, de um dia sombrio, de um dia daqueles que nós nunca mais queremos vivê-lo na nossa vida. Mas quando todo mundo pensou que para Jesus tudo estava acabado, Deus tinha um plano para amanhã do domingo que estava por vir. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, o salmista Davi diz num dos seus salmos, que antes mesmo que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já havia escrito toda a sua história. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha escrito a história da sua vida. No livro de Deus, a sua história tem começo, a sua história tem meio e a sua história tem fim. No livro de Deus, a sua história já foi escrita, porque você não é fruto do acaso,
você nasceu para um propósito. A história de Jesus já estava escrita e nada poderia segurá-lo por mais de 3 dias debaixo daquela terra. A sua história também já está terminada. E eu quero declarar para você aqui que não haverá opressão, não haverá situação difícil na sua vida que vai durar para sempre. Porque Deus já escreveu o fim dessa dor, Deus já escreveu o fim desse sofrimento. Nada vai poder segurar você. Diga comigo, nada vai poder me segurar. Declare isso outra vez. O domingo da ressurreição chegou para Jesus. E eu quero anunciar para você aqui nesta noite, o domingo da ressurreição, ele vai chegar para você também. A sua vida não será toda uma sexta-feira. A sua vida também terá o domingo. Às vezes o tempo em que nós vivemos, sobrecarregados com tanta amargura, com tanta tristeza, com tantas frustrações, sabe? Isto parece que não vai ter fim. Parece que a nossa vida é só sexta-feira. Mas eu anuncio para você aqui hoje, o domingo está chegando para você, porque Deus, Ele sempre termina aquilo que Ele começa. E a sua vida não vai terminar em dor. A sua vida não vai terminar em sofrimento. A sua vida vai terminar em glória. A sua vida vai terminar em alto brilho. A sua vida vai terminar em grandes conquistas. Você não vai terminar por baixo. Você vai terminar por cima. Eu separei 2 personagens da Bíblia que viveram a sexta-feira, mas depois foram até o domingo. Um deles, não é um personagem assim bem conhecido da gente. O nome dele é Zorobabel. Zorobabel. Um nome meio estranho. E se você acha Zorobabel um nome estranho, você precisa ir para o interior de Minas Gerais para você ver nome esquisito. Você precisa ir para o interior do Nordeste, do Norte. Você precisa ir lá para o interior do Rio Grande do Sul. Nome estranho, nome esquisito, tem em todo lugar. Olha, e quando a Bíblia fala de Zorobabel, está falando de um personagem que talvez não teve a importância de um Moisés, que não teve a importância de um Abraão, que não teve a importância de um Gideão, que não teve a importância de um Jacó, que não teve a importância de um apóstolo Paulo, que não teve a importância de um apóstolo Pedro, mas talvez Zorobabel seja um dos personagens da Bíblia que mais se identifique com a gente, porque era alguém muito comum, alguém muito do povo, como você é, como eu sou, e que enfrenta no dia a dia os seus desafios para transformar seus sonhos em realidade. Então Zorobabel, ele viveu a sexta-feira, mas também ele viveu a manhã do dia de domingo. No livro de Zacarias, capítulo 4, e no versículo 8 até o 10, lá diz assim, olha: então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. O que talvez aconteceu na sua vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, o que aconteceu na tua vida há 6 meses atrás,
talvez o tenha levado a se sentir como se você estivesse na sexta-feira, naquele dia sombrio da sua vida, aquele dia de abatimento, de angústia profunda. São as dívidas que ficaram cada vez maiores e você não consegue pagá-las. É uma enfermidade que tem resistido à força dos tratamentos, que tem se escondido durante todos esses anos, dos exames que você tem feito. Aquele dia sombrio que marcou a sua vida e tem perdurado até hoje, quando o álcool entrou dentro da sua casa, quando as drogas entraram dentro da sua casa, devastando a sua família, tirando o sossego dentro da sua casa, tirando a paz dentro da sua casa. A sexta-feira pode ser comparado aos grandes obstáculos no caminho das realizações dos seus sonhos, ou pessoas que injustamente fizeram você parar. Mas Deus, Ele termina o que Ele começou. Provavelmente eu estou falando para algumas pessoas aqui nesse momento, que estão vivendo uma sexta-feira na sua vida. Amargura, dias sombrios, tempos difíceis. E esta sexta-feira parece que ela não tem fim. Sabe aquele dia que você olha para ele e parece que aquele dia não vai acabar? Talvez você esteja vivendo situações em sua vida em que isso parece que não vai ter fim. Isso parece que nunca vai acabar. E uma das razões que pode estar levando você a isto é porque pessoas injustamente fizeram você parar. Dificilmente nós vamos encontrar alguém na vida que nunca sofreram uma injustiça, que receberam aquilo que não deveriam receber. E as injustiças, na maioria das vezes, elas drenam a nossa disposição. As injustiças, elas levam embora toda a nossa disposição. É como se a vida para nós tivesse acabado. Zorobabel, o coração dele se encheu de um desejo enorme de construir o templo que estava destruído. E ele conseguiu lançar a base, ele conseguiu lançar os alicerces para fazer a construção. Mas algumas pessoas que viviam ali, por perto de Zorobabel, impediram ele de terminar aquilo que ele havia começado. Olhe um pouco para você. Talvez até hoje, e essa tem sido a sua sexta-feira, você guarda no seu coração o ressentimento, a tristeza, a amargura de alguém que atrapalhou você, que levou você a perder oportunidades e que acabou bloqueando a sua jornada, acabou impedindo você de chegar até o fim e transformar o seu sonho em realidade. Zorobabel foi impedido de terminar o que ele havia começado. E por 10 anos, a obra que ele começou ficou parada. Nenhum progresso em 10 anos. Quando Zorobabel passava por aquela região, ele olhava lá os alicerces, ele via o matagal cobrindo todos os alicerces. Você pode imaginar como ficou o coração desse homem quando ele via aquela obra inacabada. E ele não terminou a obra, não foi por falta de capacidade, não era porque ele era uma pessoa que não era capaz para aquilo. Ele era capaz,
Ele tinha habilidade para aquilo, mas ele foi impedido de continuar. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Você pode imaginar como ele deve ter ficado desanimado. Ele olhava para aqueles alicerces lançados a céu aberto, matagal cobrindo tudo, e ele imaginando quanto esforço eu fiz para levantar essa base, para fazer esse alicerce. A maioria das pessoas, quando elas chegam nesse nível, elas querem abrir mão de tudo. Parece que não valeu a pena aquele tempo que você gastou para iniciar algo na sua vida, porque foi interrompido. Isto provavelmente gera desânimo. Mas, irmãos, 10 anos depois, olha quantos anos durou a sexta-feira de Zorobabel. Ele viveu amargurado, ele viveu desolado, ele viveu desanimado durante 10 anos. Muitos de nós carregamos a imagem daquele dia dramático da nossa vida em nossa mente até hoje. Nós temos uma facilidade enorme para fotografar os momentos desagradáveis da nossa vida. Às vezes nós nos lembramos mais das horas desagradáveis do que dos momentos bons. Você está me entendendo ou não? Parece que os momentos desagradáveis, eles marcam mais o nosso coração do que os momentos agradáveis, do que as horas boas. Então 10 anos havia se passado. E em um certo dia, a Bíblia diz que Deus leva o profeta Zacarias para falar com Zorobabel. E Zacarias, ele diz algo forte para Zorobabel. Olha o que ele diz. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, e suas mãos também o terminarão. O Zacarias estava dizendo que Zorobabel começou, ele vai terminar. Porque a vida de uma pessoa não é feita só de sexta-feira. A vida de uma pessoa, ela também tem amanhã, ela tem amanhã do domingo da ressurreição. A sexta-feira de Zorobabel estava chegando ao fim. A luz do domingo pela manhã ia começar a brilhar na vida de Zorobabel. 10 anos havia se passado. E quando Zacarias disse que Zorobabel deveria recomeçar, eu imagino, irmãos, que a fé de Zorobabel foi reavivada. Voltou a sua alegria, voltou a sua disposição. Ele ainda podia realizar o seu sonho, mesmo que muita gente estivesse contra ele. Não importava agora quem estava contra. Ele podia realizar o seu sonho. Sabe por quê? Porque o domingo dele foi anunciado. O domingo de Zorobabel chegou. Porque a história desse homem já havia sido escrito e nada poderia impedi-lo de terminar aquilo que ele começou. Eu quero dizer para você que nessa noite, projetos, sonhos em sua vida, desejos que no seu coração, que podem estar há 10 anos parados, há 15 anos parados, há 5 anos parados, e para você a vida acabou. Nesta noite, meu irmão, anime-se, levante-se, reavive a sua fé, porque o seu domingo está chegando, amanhã da ressurreição está vindo aí. Deus completou o que faltava. Agora prepare-se você também para o seu domingo, porque você não está esquecido por Deus. Você não foi esquecido. Veio a sexta-feira, veio o sábado, e alguém pode ter dito, ele não ressuscitou, ele foi esquecido. Mas quando a luz do sol do domingo pela manhã brilhou naquele jardim, o Senhor ressuscitou. Você não foi esquecido. Diga para quem está do seu lado, você não foi esquecido.
Diga para quem está do outro lado: você não foi esquecido. Agora, olha aqui o versículo 10. Diz assim: olha, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria, ouçam bem, ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Diga: a pedra principal nas mãos de Zorobabel. O que isso quer dizer? 10 anos se passaram. Quando Zorobabel estava para colocar a pedra de esquina, que era a pedra que dava sustentação para a construção do prédio, ali a obra foi parada. Ouçam, mas Zorobabel, ele não abandonou aquela pedra. Zorobabel guardou aquela pedra. Porque Zorobabel sabia: um dia desse, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu já tenho a pedra. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmão, não lance fora a sua pedra. Guarde a sua pedra. A sua pedra é o seu sonho. A sua pedra é o seu desejo. A sua pedra pode ser algo abstrato, mas também a sua pedra pode ser algo físico. Há muitas pessoas que, quando elas são impedidas de prosseguir na vida, ela é impedida de prosseguir a sua faculdade, ela pega os livros e queima. Ela pega os livros e joga fora. Ela pega os livros e dá para alguém. Não faça isso. Se você fez isso, tome de volta. Se você queimou eles, compre outros. Coloque ele na sua estante. E você diz: eu vou voltar. Aqui está a minha pedra. Quando eu voltar, aqui já está a minha pedra pronta. Se a sua empresa faliu, guarde o CNPJ dela. Não desfaça dele. Não feche essa empresa. Mantenha o CNPJ dela. Porque a sua sexta-feira, ela vai passar. E quando a sexta-feira acabar, vai vir o domingo pela manhã. E a sua empresa vai ressuscitar. E você vai se levantar lá. E você terá o CNPJ para reiniciar os seus negócios. Zorobabel guardou a sua pedra. Ele não lançou a pedra fora, porque para ele o sonho não tinha acabado. Porque Zorobabel sabia: eu estou numa sexta-feira, mas o meu domingo, ele vai chegar. Levante a mão e diga: o meu domingo, ele vai chegar. Fala para quem está do seu lado: prepare-se. O seu domingo já está chegando. A sexta-feira, ela não dura para sempre. O domingo vai chegar. Um outro personagem, esse já é bem mais conhecido, Davi, da sexta-feira para o domingo. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 4, lá diz assim: olha, então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali eles ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham